Bom dia. Vejam o que eu falei no último vídeo. Convivencialismo 13. Observem. Para que eu possa me comportar, eu tenho que ter uma ideologia. Como é que eu vou me comportar sem ter uma ideologia? Como é que eu posso conviver sem ter uma ideologia? O que é uma ideologia? Em vídeos passados sobre convivencialismo, eu falei para vocês que esse termo, esse tema, foi originado da minha observação da convivência entre índios na Amazônia. Eu achei que era uma convivência muito calma e muito pacífica, e as poucas arengas que ocorriam eram logo resolvidas. Resolvidas pelo líder e pelos anciãos, que são as pessoas mais velhas do grupo. Falei também que o líder do grupo, que nós chamamos de cacique ou tuxaua, não dá ordens. E falamos que ele segue 3 desejos do grupo. O primeiro deles, ele tem que ser um bom orador. Segundo, ele tem que ser um bom diplomata. E terceiro, ele não pode dar ordens. Observe bem que essas 3 características são completamente opostas na sociedade civilizada. Enquanto o líder não tem mandato e não pode dar ordens, aqui, entre os civilizados, ele além de mandar, ele tem mandato e não pode ser deposto. Agora, vamos colocar entre parênteses o que vou falar. O civilizado, por não confiar no seu próprio comportamento, inventou um sistema político que divide entre 3 poderes o que vai ser regra ou lei. Chamou a isso de democracia. Porque inventou as ideologias com seus respectivos símbolos e até hoje não consegue conviver em paz? Quem sabe responder a essa pergunta? Voltando a falar da organização dos índios em Yanomami, os índios que visitei. O líder tem que ser um bom orador, porque ele no final das tardes, principalmente entre jovens, ele fala sobre os antepassados, o que os antepassados queriam, como é que eles viviam. Isso é um aconselhamento chamado lei-tradição. Não existem leis escritas entre os índios, nem juízes, nem polícia. Então, o que ele está dizendo dentro da lei-tradição é que os antepassados, que são seres abstratos, querem que as pessoas convivam bem, que se entendam bem. Quer dizer, todas as leis estão contidas na abstração dos antepassados, que eu chamei de lei-tradição. Vejam só que coisa interessante. Enquanto nós, os civilizados, roubamos, matamos, precisamos de um legislativo, precisamos de um judiciário que trabalhe com o comportamento das pessoas. Nós temos comportamentos criminosos e temos várias discrepâncias no comportamento. Lá eles não precisam de leis, não tem polícia e obedecem religiosamente o que eles chamam de lei-tradição, que é um aconselhamento subjetivo dos antepassados. E coisa interessante, né? Agora vem a parte mais importante deste vídeo para quem não percebeu sobre a lei-tradição. Os índios, talvez por passarem alguns séculos ou milhares de anos, não confiando nas pessoas vivas, inventaram a sábia lei-tradição,
ou seja, a ausência do Estado. Ninguém dá ordem, ninguém obedece ordem. Não existem leis, não existe justiça e nem polícia. Eles obedecem a uma lei subjetiva, a lei tradição, que é dita para eles que foram os conselhos dos ancestrais, pelos quais eles têm uma grande admiração. Então vejam bem como é sábia essa posição, mas também só pode funcionar com pequenos grupos. Eles fazem o seguinte, e essa é uma informação dada pelo etnólogo francês Pierre Clastres. Eles fazem o seguinte, eles admiram um líder, mas esse líder terá que se submeter a eles o tempo todo. Ele tem que ser generoso, bom orador e diplomata. Se ele não seguir os desejos do grupo, ele simplesmente é abandonado, porque não tem mandato. Vejam que coisa muito sábia. Jean-Pierre Clastres, o etnólogo que estudou os índios brasileiros da América do Sul, ele chamou essas sociedades de sociedades sem Estado. Quando um grupo de pessoas elimina o Estado, ele não sofre. Ele não é pisoteado e nem roubado. E as ideologias não florescem. Entenderam? Com o decorrer dos séculos, passamos de pequenos grupos, que chamamos de tribos, para enormes massas humanas de centenas de milhões de pessoas que não se conhecem individualmente. As ideologias atualmente são formas de desinformação, são formas de mentiras que existem para suprir nossa ânsia pelo poder, pelo dinheiro, enfim, pelos interesses individuais, em detrimento de uma convivência justa, pacífica e agradável. Até o próximo vídeo.